Bom dia, meus irmãos, meus ouvintes, vocês que têm estado comigo neste canal de estudos da Palavra de Deus. Quero apresentar esse dia diante de Deus, primeiramente, apresentar as suas vidas ao Senhor, declarando que a mão do Todo-Poderoso esteja te cobrindo, te protegendo, que você esteja no esconderijo do Altíssimo, que nenhum mal te suceda, que a sua casa seja guardada pelo Senhor, que o Senhor dê ordem a respeito da sua vida, da sua família, para te guardar, para te abençoar, para te dar vitória neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade. Hoje é a parte 2 do nosso estudo, falando por que Deus não atende a minha oração, né? Como eu já disse, quem nunca teve esta dúvida, né? E eu estou falando sobre 5 motivos que, que muitas vezes você e eu não temos as nossas orações respondidas. Nós falamos ontem que ou eu não pedi ou eu não acreditei no que pedi. Não é verdade? Eu ainda não estou pronta para receber aquilo que estou pedindo. E aquilo será bom para mim? Né? Foram essas 3 situações que eu coloquei ontem, falando por que Deus não atende a minha oração. E o texto que eu li foi Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. E Mateus 7:7 que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, vamos dar continuidade hoje falando da 4ª situaçãozinha que possa estar sendo causa de você não estar recebendo aquilo que você tem colocado diante de Deus, amém? Tem muitas mais outras situações, mas eu estou falando de 5 situações, né? Que possam existir motivos, né? Porque, queridos, Deus, Ele é o único que sabe qual será o resultado das nossas escolhas. Então, aprenda a não encarar os nãos de Deus como uma punição, como uma correção, porque Deus está te castigando, não. Deus não castiga ninguém. Deus é um Deus de amor. Até o não de Deus é uma preservação sobre as nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. Amém? E agora nós vamos falar, será que a 4ª situação é minhas motivações estão erradas ao eu orar? Então, antes de eu e você pedirmos alguma coisa, vamos refletir. Será que os meus pedidos combinam com aquilo que Deus tem preparado para mim, com os planos de Deus para a minha vida? No livro de Tiago, no capítulo 4, 2 e verso 3, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a falar, a lutar, a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha o texto da palavra. Então, antes de nós orarmos e pedirmos alguma coisa a Deus, devemos refletir se aquilo que você e eu estamos pedindo, orando, estão de acordo com aquilo que Deus já planejou para você e para mim. Amém? E a 5ª situação, eu quero declarar assim: há um propósito maior para essa espera. Esperar em Deus tem um propósito. Então, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro, o seu amigo, que era tão amado por Jesus, estava doente, o que ele fez? Ele chegou, amados, 4 dias depois da morte do amigo Lázaro. E ao, ao Jesus chegar, ele entrou lá no lugar do sepultamento. Você acha que todos o receberam assim de braços abertos? Claro que não. Falaram tantas coisas, criticaram Jesus, o acusaram,
Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Foi uma das coisas que falaram para Jesus. Mas eu quero que você reflita e me responda uma coisa. Jesus chegou atrasado de propósito? Claro que não. Ele tinha um grande propósito, um milagre da ressurreição, que nos ministra e que nos ensina, nos inspira até hoje. Eu quero falar para vocês, amados, que para todas as coisas que Deus permite que aconteçam conosco em nossas vidas, Ele tem um propósito bem superior do que aquilo que você e eu possamos imaginar. O apóstolo Paulo, ele nos ensina no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pediu para Deus crendo? Ele fará parte dessa bênção se você alcançá-la? Sentiu no seu coração que realmente a sua oração foi ouvida? Então, qual seria o próximo passo para você e para mim? Perseverarmos, irmãos, até que Deus nos dê a vitória, nos conceda, ou sim ou não. Porque no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 37, ele fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluias! Queridos, eu quero recapitular com vocês. Por que Deus não atendeu a minha oração? Eu falei basicamente de 5 motivos. Mas tem muitos outros motivos. Então, para essa semana, reflita sobre todos eles, ore a Deus, pegue os textos bíblicos, e relembre. Os 5 eu vou recapitular aqui para nós finalizarmos. Ou eu não pedi, ou eu não acreditei no que eu pedi. Eu ainda estou pronta ou não estou pronta para receber aquilo que eu tenho pedido a Deus? Será que o que eu tenho pedido a Deus é bom para mim? Será que as minhas motivações, aliás, estão erradas? Mas para finalizar, meus queridos, eu quero dizer para vocês que há um propósito bem maior para toda espera em Deus, daquilo que nós oramos, pedimos, pensamos ou imaginamos. Há um propósito muito grande, bem maior do que eu e você possamos imaginar. Porque ele diz para nós em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se esqueça que Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Ele é quem sabe todas as coisas a seu e a meu respeito. Se aquilo que nós estamos buscando, pedindo, orando, vai nos fazer bem, lá na frente ele já enxerga o resultado de todas as nossas escolhas. Então não encare a demora, não encare os nãos de Deus como se Deus estivesse punindo você, não quisesse te abençoar. O desejo do Pai é abençoar o Filho. Porque está escrito na palavra de Deus em Mateus 7, verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Reflita. Quando você for orar e pedir, reflita se aquilo que você está pedindo a Deus está de acordo com a vontade dele e com a vontade da sua palavra. Fique com esta palavra para hoje
e que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, guarde o seu coração e alegre o seu viver. Quer ter alegria? Invoque a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do mundo. Não é a alegria porque você ganhou algo, foi presenteada com algo. Glória a Deus. Isso aí também é a mão de Deus nos abençoando. Mas é a alegria do Senhor, que é a sua força. Receba alegria, receba a força de Deus nesta terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.